Fala pessoal, beleza? Estava desenvolvendo um aplicativo para o cliente aqui, eu precisei de criar esse input range aqui, né? E como ele deu um trabalhinho para fazer, né? A gente encontra já dele na internet, mas como eu precisava de uma estilização mais personalizada, né? O cliente já tinha mandado exatamente como ele queria, eu resolvi criar ele do zero, né? Esse componentezinho aqui. E nós vamos hoje no vídeo mostrar como é que cria ele do zero, beleza? Então, bora lá para o vídeo. Então, pessoal, aqui eu já adicionei as dependências que eu vou precisar, que é o Gesture Handler, o Reanimated na versão 1.13.2 que eu estou usando aqui agora, né? Tem a versão 2.0 já, mas como eu estou usando o Navigation lá no cliente e o Navigation usa essa versão do Reanimated, eu estou usando essa versão aqui do Reanimated. O SVG a gente já estava usando também em outros projetos antigos aqui do canal, então já está só mantendo aqui. O Gesture Handler ele precisa ser adicionado bem no início do projeto, então ou você aqui, olha, como eu estou aqui eu tenho o source aqui, olha, do meu projeto, eu vou vir nesse source aqui, no index aqui, e eu vou adicionar ele aqui bem no início do projeto. Aqui tem outras coisinhas, é porque eu estou aproveitando esse projeto aqui para todos os vídeos do canal até então. Beleza? Então, basicamente eu vou aqui na página, na home, eu só tenho um Safe Area View e eu vou aqui criar aqui dentro só o meu componente mesmo que eu vou chamar de Input Range. Ele ainda não está pronto, então vamos já aqui no componentes e vou criar o Input Agora que ele já vai saber. Aqui eu escrevi errado, né? Input. Aqui ele já reconhece, já iniciou, então prontinho. Então com o componente branco agora, bora lá codificar esse componente. O que eu vou precisar aqui, pessoal? Eu vou precisar de passar um valor mínimo para ele. Um valor máximo. E eu vou colocar aqui também uma função, né? Para cada onChange aqui, né? Para quando eu mudar o valor mínimo e o valor máximo, o componente Py, né? Poder observar esses valores aqui, certo? E, por exemplo, eu estiver num formulário aqui, por exemplo, é importante eu ter esses valores externos aqui. Então, meu mínimo aqui eu vou colocar 0, vou fazer um inputzinho 0 a 100, depois a gente pode modificar isso aqui para ir testando. OnChangeMin e OnChangeMax vai ser uma função que vai receber um valor e eu só vou dar um console.log nesse valor aqui, mas a gente nem vai ver isso funcionando não. É só mesmo para a gente, se alguém quiser copiar esse componente aí, ter ele completinho aí com as funções que vai ser necessárias. Beleza? Então vamos embora lá para o componente. Já vou adicionar aqui o Style Sheet. O que esse componente precisa, pessoal? Ele precisa de um container, que vai ser uma view mesmo aqui. Dentro dessa view eu vou ter uma outra view, que vai ser o meu trilhozinho, né? O trilho do input range. Essa view também eu posso simplesmente deixar ela assim. E depois os knobzinhos e aquela view que vai ficar no exemplo que eu mostrei no início do vídeo, a parte verdezinha. Beleza? Então vamos começar pelo container aqui. Então vamos lá para a estilização do nosso container. Eu vou ter uma margem horizontal aqui. Opa! Uma margem horizontal de 40 pixels e um Justify Content Center. E eu vou criar também o nosso trilho. O nosso trilho, eu vou pegar um background color que eu já tenho aqui.
um position absolute, e é por isso que eu estou usando o Justify Content Center aqui, né? Eu vou posicionar absolute e os itens vão ficar um em cima do outro centralizados, tá? Vou colocar um weight, uma altura de 6 pixels, um border radius também de 6 pixels, e vou colocar uma largura, como ele tem um position absolute, né? Eu preciso de preencher a largura, que vai ser o width menos 80, já que eu dei 40 pixels de margem em cada lado. Então acho que é isso. Espera aí. Ah tá, eu ainda não tenho essa variável width aqui, então eu vou colocar aqui dimensions. Aqui embaixo eu vou fazer aquele esquema que a gente sempre faz nos vídeos, né? Const. Vou desestruturar, né, o dimensions. Width vem do dimensions.get window. E aqui eu vou até criar uma outra constante aqui, olha, que vai ser constante width, que eu vou usar essa width que vai ser a largura menos 80 pixels mais de uma vez. Então eu já coloco ela aqui. E aqui eu tenho uma constante para eu não precisar de ficar digitando width menos 80 em vários componentes que eu vou criando, né? Então acho que é isso. Então aqui eu vou ter um style que vai ser styles.container, e aqui ponto trilho. Então pessoal, meu filho me chamou aqui, mas enfim, tá aqui o trilho nosso pronto, né? Em cima do trilho eu vou ter a view, né, que vai ser aquela partezinha verde que vai estar ali mostrando ali o conteúdo, a área útil, digamos assim, do range. Isso para mim eu vou usar, é melhor usar um SVG para fazer isso, a linha do SVG, e eu vou explicar por quê. Porque uma view, se eu for dimensionar ela de acordo com o gesto, digamos assim, eu tenho que trabalhar com várias propriedades. Eu vou ter que trabalhar com o scale, com o translate, e o SVG eu tenho uma linha e eu simplesmente posso usá-lo, usar a parte x1, y1, x2, y2, que vai ser muito mais fácil para a gente trabalhar com os knobzinhos que a gente vai criar. Então eu vou importar o SVG e a linha from React Native SVG. Vai vir aqui. Eu sempre tenho que ter uma view, né, com style. Eu posso colocar só aqui position absolute. Aqui dentro eu vou ter o SVG, e dentro do SVG eu vou ter a minha linha. Essa linha depois ela vai virar um objeto animado, né? No SVG aqui eu vou ter a mesma altura, né, da própria view, e a largura vai ser a minha largura que eu já tinha definido lá naquela constante, o width, que é na verdade a largura da tela menos 80 pixels. E na minha linha eu tenho um stroke, que é a minha cor que eu vou usar, né? Eu vou pegar uma cor que eu já tenho aqui, a mesma cor que eu já estou usando. Eu tenho um stroke width, que é a largura da linha. E nesse caso aqui, para mim, o melhor tamanho ficou 12. Eu não sei se ele não trabalha com pixels, né? Aí eu tenho o x1, que é a posição, a coordenada x1, y1, né? Da linha. Então esse é o primeiro ponto da linha. E aqui o segundo ponto da linha, que é o x2, y2. Então aqui eu estou criando uma linha, então eu preciso de 4 pontos, né? Uma coordenada xy para formar um ponto e uma xy para formar outro ponto. O meu y vai ser sempre 0, porque a minha linha está na horizontal. Então, como eu não movimento nesse sentido, né, a linha vai ficar sempre reta, vai começar no 0 e terminar no 0, xy é 0. Aqui eu vou colocar também o ponto inicial do x como 0, que é o início aqui da div, e o final eu vou colocar aqui com a minha largura. Dou um salvar aqui.
ter que dar um recarregar, mas aqui ele já preencheu a minha linha aqui, né? Então se eu mudar aqui o meu ponto inicial, por exemplo, para 10, ó, ele caminhou. Então ele está observando aqui a largura da tela, tá, pessoal? Nós vamos depois converter isso aqui para aquele mínimo e máximo valor e tudo certinho. Então, mas já está funcionando essa parte. Então agora falta eu fazer os knobzinhos, que eu vou usar aí o Pan Gestury Handler, né? Então eu vou importar aqui from React Native Gestury Handler o meu Pan Gestury Handler e meu state, né? O Pan Gestury Handler é o que faz, é um componente que tudo que está dentro dele pode ser movimentado, né? Obviamente que a view que está dentro dele tem que ser animada, né? Para ela acompanhar o movimento do Pan Gestury Handler, mas ele praticamente capta o movimento de pan na tela. Então na vertical e na horizontal ele vai captando aquela movimentação e ele passa aqueles valores, né, por meio de função para o componente animado que está dentro dele. E o state, ele é o estado do pan. Então se eu estou movimentando, ele vai estar ativo. Se eu parei de movimentar, ele vai ficar inativo. E eu preciso desses valores aqui também. Como meu knob aqui, né, que é aquela bolotinhazinha, eu vou ter que ter duas, uma de cada lado. Eu vou usar eu vou já criar um componente aqui para não ter que criar duas vezes e duplicar o Pan Gestury Handler. Então eu vou criar um componente aqui. Então eu não preciso, né, gente, de estar em outra tela para criar o componente. Eu posso criar aqui o componente, ó, Pan, colocar Pan Component para não ficar com o mesmo nome, né? Pan Component. E ele vai receber uma função que vai retornar um componente. Então é só colocar aqui um return e aqui ele vai retornar um Pan Gestury Handler e dentro dele aqui tem que ser uma view animada. Então vamos lá, eu vou importar aqui animated from React Native Reanimated e aqui, olha, eu já estou usando uma view. E eu não quero usar aqui animated.view, porque eu vou ter que usar várias coisas do animated. Então eu tenho que ficar digitando animated toda hora. Então eu vou colocar aqui, ó, const, vou desestruturar o animated, tá? E aqui, olha, eu poderia colocar aqui, ó, view. Só que como eu vou usar, eu já tenho uma view aqui, né? Eu tenho que renomear na hora que eu estiver desestruturando. Então basta eu colocar isso aqui, ó, a view, porque é uma view animada, né? Então eu estou renomeando, então eu criei um componente que chama a view, que nada mais é do que a animated.view. Então isso aqui é uma forma de eu desestruturar o componente e renomear ainda. Então aqui vírgula, o que mais que eu vou precisar do animated? O value. Então a gente tem o animated.value, então já estou desestruturando também para usar só como value. Eu vou precisar do evento também, então animated.event eu vou chamar só de event. Eu vou precisar, não, depois eu busco as outras coisas. Vou estilizar agora a minha view. Como eu vou precisar de um style animado, né, já ponho aqui que eu vou colocar um styles.nob e vírgula aqui. Aqui vai vir a transição mesmo, né? Onde que eu colocaria, por exemplo, que é o transform. Translate x. Aí vai receber uma variável que eu vou chamar de transx, alguma coisa assim, mas por enquanto eu vou deixar zerado aqui. Então já vamos criar esse knobzinho aqui. Eu já vou copiar o estilo do knob que eu já criei, para a gente não perder tempo com criação de estilo, tá? Então aqui ele tá é 20 de altura, 20 de largura, border radius 10, background color 1, position absolute e elevation é para fazer a sombra no Android e aqui a sombra do iOS com essa propriedade shadow aqui. Então ok. E aqui
eu já posso usar aqui assim, ó, o pan gestor, o pan component, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é já começar a montar a função que eu vou usar no gestor event. E eu vou usar a mesma função no state. Aproveita aquela mesma função para trabalhar também o state. Então eu vou criar uma função que vai chamar onGestorHandler. Ela ainda não existe. Beleza. E aí nessa função, vamos criar ela aqui já de uma vez, para ela não ficar reclamando. Eu vou criar um hook aqui, na verdade, que eu vou exportar essa função. Então eu vou const use pan gestor. E aqui eu vou retornar no final desse hook aqui exatamente essa função e uma variável que eu vou chamar de trans x. E aí aqui, olha, eu já vou conseguir chamar essa função. Vou desestruturar aqui também. Então aqui ele já vai me dar a possibilidade de eu usar tanto esse valor aqui vai ser um valor animado, quanto o onGestorHandler. Então aqui eu já vou criar um valor animado aqui, que vai ser transx. Esse valor animado, pessoal, o ideal é eu criar ele com referência, porque eu vou precisar de usar essa referência depois. Então eu vou já criar dessa forma, useRef new value, que é o animated.value, mas eu já desestruturei o valor. E aqui ponto .current. Eu tenho que dar um valor aqui, né? 0. Ponto. Acho que o useRef não importou automaticamente. Não importou. Por isso que ele não está aparecendo a opção de já colocar o current aqui. useRef ponto .current. Beleza? E aqui eu já vou ter uma função também, né? Eu vou criá-la como constante também, que é o onGestorHandler, e que já vai receber uma função, né? Que eu vou memorizar. Então eu vou usar o useMemo. O useMemo também já vou importar ele automaticamente aqui. O useMemo ele recebe como primeiro parâmetro uma função. E como segundo parâmetro, os valores que eu preciso de monitorar, digamos assim, né? Eu vou criar um outro valor aqui, olha, que vai ser um offset x. Porque eu tenho que, quando eu estou movimentando, o pan gestor, vamos supor que eu paro com o knob aqui no meio da tela. Quando eu soltar, se eu começar a movimentar de novo, mesmo que eu tiver com a minha mão aqui, ele vai voltar o meu knob lá no início para começar a movimentar. Então não é isso que a gente quer, então eu preciso memorizar esse valor. Então para isso eu tenho um offset aqui, que é assim, olha, eu vou movimentar ele x, mas a partir de quanto, né? Então beleza, então esse offset também vai ser um parâmetro aqui do meu useMemo. E o que eu vou retornar aqui dessa função, pessoal? Para quem já está acostumado, né, com os eventos no scroll, alguma coisa, ele retorna aquele native evento no GestorHandler, que também é a mesma coisa do scroll. Então eu vou retornar um event. Esse event aqui já é esse event aqui, animated.event, mas como eu já desestruturei, eu vou chamar só de event. Esse event, esse event aqui, ele funciona, essa estrutura dele é um array, e aqui dentro aí sim eu tenho acesso a um objeto que tem o native event. Pessoal, se ficar um pouco complicado, quem quiser o código aí eu mando, chama nos comentários, passa um e-mail que eu mando
esse código prontinho também, se quiser acompanhar de uma forma mais tranquila, beleza? Para não ter que ficar parando o vídeo e se perdendo, né? Então aqui, olha, a primeira coisa que eu vou ter aqui do Native Event que eu vou usar é o Translation X, e eu vou mapear ele para uma variável X aqui, e o segundo parâmetro que eu vou ter é um state. E aqui sim eu vou entrar com uma função. E o que acontece aqui, pessoal? O que é essa função que eu vou ter aqui? Esse usePanGesture aqui que eu estou usando enquanto eu estou movimentando o meu knob, eu vou retornar um evento, e aqui eu vou executar exatamente a ação, que é alterar o valor desse knob aqui, olha, do TranslateX, para o knob sim movimentar, certo? Então é como se eu tivesse aqui, olha, se eu simplesmente já setar aqui o translation, esse transex para quer ver? Olha, eu posso fazer isso para ficar fácil para vocês entenderem. Para eu setar uma variável animada, eu uso set. Então eu coloco aqui, ó, set translateX, vírgula x, ou seja, o translateX recebe x. E aqui eu passo ele aqui. Então, olha, a variável já está sendo setada aqui. Então, quando eu movimento o meu pan, né, digamos assim, ele está pegando aquele evento e está pegando o translation x, ou seja, a variação x do meu pan, e está transportando ela para minha variável transex. Ele está setando o valor daquela variável para esse x que eu estou movimentando. Então, se eu voltar aqui, ó, ele começou a mexer de novo, ó, ele voltou lá no zero, tá vendo? Olha, aquilo que eu falei, que ele não memorizou aonde eu parei. Então, a gente vai fazer todas essas alterações agora. E outra coisa, ele não está preso aqui dentro da minha view, tá vendo? Ele consegue passar. Então, aqui dentro, olha, antes de eu setar, em vez de eu dar um set aqui direto, eu vou fazer algumas verificações. O que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar se ele já passou do limite no mínimo ou do limite máximo. Se ele estiver dentro do limite mínimo ou máximo, aí sim eu faço esse set. Se ele não tiver, aí eu seto essa variável transex para os meus limites mínimo e máximo. Então vamos fazer isso aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, como eu vou ter que... Eu tenho duas coisas que eu tenho que fazer. A primeira é verificar os limites mínimo e máximo e setar. E se ele estiver dentro dos limites, aí sim eu deixo ele setar esse translateX aqui da minha variável. E outra coisa é memorizar o valor antigo. Então eu tenho duas coisas que eu preciso fazer. Para eu executar duas funções aqui dentro, eu vou usar um bloco. Então aqui, olha, eu tenho o bloco, que é do Animate também. Dentro desse bloco eu vou ter condições, que é se ele passar desse valor, se... E esse se, com a valores animados, a gente usa o cond. Para eu saber se ele está menor do que o meu limite mínimo, eu tenho também um outro negócio que chama less than. E se eu para saber se ele passou do meu limite máximo, eu tenho o greater than. E eu também vou precisar de adicionar os valores, porque eu quero saber se aquele valor do offset que eu já memorizei, mais o que eu estou movimentando, aí sim que eu tenho que comparar com meus limites. Então eu vou usar o add de add. Então, basicamente, essas funções que eu vou usar, e elas são bem simples, tá, pessoal? Não tem nada demais não. Aqui eu vou colocar o bloco aqui. O bloco é uma função, né? Basicamente, aqui dentro eu tenho um array de condições. Então, qual que é a minha primeira condição que eu vou ter que colocar aqui, ó? Cond basicamente um if, tá, gente? Para valores de animação. Então, less than, porque eu não consigo fazer if com valores animados, porque esse valor aqui, ó, isso aqui não é um valor puro, né? É um objeto de animação. Então, less than, aí eu vou ver se algum valor aqui é menor do que zero. E qual o valor que eu quero saber se é menor do que zero? O meu x mais o meu offset. Então eu tenho que fazer um add, um offset x mais x, que é o valor atual.
Então, se a soma do meu valor atual com o offset, que é a minha memória do último valor que eu tenho, se os dois somados são menor do que zero, então eu não posso deixar mais o meu pan setar minha variável. Então eu vou dar um set translate x 0, ou seja, todo valor que for menor do que zero, ele vai setar o meu translate x para zero. Aqui é o meu se não, ou seja, se ele for menor do que zero, eu faço isso. Se não, eu ponho mais uma vírgula e aqui eu vou ter mais uma condição. Então eu abro um outro array aqui, ó. Qual que é a minha condição agora? Greater than. Se ele for maior que a minha largura máxima, eu vou criar uma constante aqui, pessoal. Vou explicar por que também. Const max width, que é diferente da minha max width. Ele vai ser a minha largura, que é a largura, o que é a minha constante width, menos 20. Por quê? O Knob, ele já tem 20 de comprimento, certo? De largura, quer dizer. E ele começa a contar do início. Se eu não tiver essa max width com a largura menos 20, a largura ela vai descontar o tamanho do próprio Knob. A luz aqui tá ruim, pessoal. Vou aumentar a luz aqui, ó. O vídeo ficar um pouquinho melhor. Beleza? Então, se o meu transx, se o meu offset, a mesma coisa, né? Se eu adicionar aqui o offset x mais o x, e isso for maior do que a minha máxima width, o que eu vou fazer? Eu vou setar o meu transx para o max width. Se não, ou seja, nesse caso aqui, olha, ele já não é nem menor do que o meu limite e nem maior do que o meu limite. Então agora sim eu posso setar o meu transx para adição do meu offset x com o x. Deixa eu salvar aqui para ele. Ah tá, gente, o ADD aqui também, né? É vírgula aqui, ó. Então beleza, funcionando certinho. Então aqui dentro do meu bloco ainda, eu vou ter mais uma condição. Então eu vou colocar aqui, ó, cond. Eu vou precisar também de uma outra função que é igual, que é para eu comparar se dois valores são iguais. Então eu vou ver se é igual o state, que é o que eu estou passando ali em cima, comparado ao state que eu importei do GestureRender.end, ou seja, eu terminei de fazer meu movimento, ele vai dar um igual aqui, e aí se for verdadeira essa condição, o que eu vou fazer? Eu vou dar um set no offset x, e ele vai receber a adição, né, do offset x, que é o próprio valor dele, com... Eu sempre coloco mais. Com o próprio x. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou movimentando ainda? Estou. Eu estou dentro dos meus limites? Está mais ou menos? Estou. Então, eu vou setando a minha variável transx aqui, né? Então, se ela não estou dentro dos meus limites, eu vou setando para dentro do próprio limite. Então, olha, se eu estou menor que zero, ela vai ser zero. Se eu estou maior do que a minha largura máxima, ela vai estar na minha largura máxima. Agora, eu parei de movimentar, aí eu vou setar meu offset. Porque na próxima vez que eu for movimentar, ele guardou meu valor. Então, vamos fazer o teste aqui, ó. Estou movimentando, parei. Então, pessoal, estava funcionando aqui, né? Na verdade, é porque tem que recarregar quando faz esse tipo de alteração aqui. Então agora está certinho aqui, ó. Parei aqui e ele continuou do lugar certinho. Então essa parte está pronta, já está trazendo para cá. Então pessoal, agora que ele está funcionando ok, eu vou duplicar esse pan component. Só que o que acontece? Se eu duplicar ele aqui assim, olha, eu vou ter dois, eles já estão independentes.
Só que eu preciso ter um valor inicial para ele e eu preciso saber onde cada um está. Então, como que eu faço isso, pessoal? Como que eu passo esse transX aqui para o input range? Aí que está um grande truque nesse tutorial de hoje. Eu vou transformar esse pan_gesture, na verdade, em um outro componente dentro aqui. Então, eu vou colocar aqui const pan recebe um componente, vai ser um componente. Aqui eu já posso colocar direto sem dar um return, né? Porque como é um componente só, aqui, ó. Opa. Posso colocar aqui direto. E no return aqui, olha, eu vou retornar o pan que eu acabei de criar e o transX. Então, eu vou criar dois componentes aqui, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que renomear para eles serem independentes aqui. Então, como é que eu faço? Const, vou desestruturar, vai receber o pan component, né? Pan component. Então, do pan component, eu vou receber um pan, certo? E o transX. Só que como eu vou ter dois componentes e os dois vão me dar esse transX aqui, olha, eu vou renomear ela aqui para x1. E aqui eu já posso renomear o pan também. Aqui eu vou renomear para pan1. Então, como é que eu renomeio? Eu coloco aqui, ó, pan1. E aqui eu vou ter o meu segundo componente, que vai ser pan2. E ele vai me retornar um valor de x2. Opa, ficou pan arroba aqui, pan2. Então eu vou substituir aqui por pan1 e aqui por pan2. Então o que vai acontecer? Eu agora tenho dois componentes independentes e eu tenho os valores deles de x1 e x2. Eu posso até colocar aqui, ó, x1, x2. Vamos ver o que acontece? Deu erro aqui, né, pessoal? Porque essa linha aqui ela não é animada, então ela não pode receber valores animados. Então já vamos animar ela aqui, né? Eu coloco create animated component do animated e eu vou colocar aqui, ó, const align, que é de animated line, recebe create animated component line. E aí eu passo esse align aqui no lugar do line aqui. Agora ela já aceita valores animados. E já está funcionando legal, olha aqui. Então o que eu preciso fazer agora, pessoal? Você viu que os dois começaram no cantinho aqui, olha. E não é o que eu quero. Eu quero que um começa numa ponta e outro começa em outra. Então eu preciso de passar um valor inicial para eles. E como é que eu passo? Eu passo por aqui, ó. Vou colocar aqui, esse aqui vai ser 0. E esse aqui vai ser meu max width. E aí esse valor vai vir para cá, né? Aí não vem desestruturado assim mais, porque isso aqui já não é mais um componente, né? Ele é quase que um hookzinho, né? Então aqui ele vai vir normal mesmo, assim, ó. Vou colocar aqui, vou chamar de initial pos, que é a posição inicial. E aí eu passo lá para o pan_gesture, que é o meu hook, e eu passo ele aqui tanto para o valor do transX quanto para o valor do offset. E aí eu tenho que passar aqui também, né, pessoal? Então, beleza, olha aqui, se eu recarregar agora a minha tela, ela já iniciou nas posições que eu queria. E já está funcionando legal. Agora, a única coisa que falta, pessoal, é atualizar os valores para o componente anterior e escrever aqui os valorezinhos. Só que eu não consigo, pessoal, atualizar um valor aqui, por exemplo, eu peguei esse x1 e colocar num texto, né? Porque é um valor animado. E eu não consigo também fazer um use state, né? Para pegar um set state, pegar aquele value e toda vez que alterar, usar isso. Por quê? Porque o set state ele vai pesar demais a minha tela. Então, se eu não consigo usar um texto e a animação, eu não consigo animar também a propriedade do texto, eu vou usar um text input, porque aí o text input eu consigo animar o valor dele
o value dele, como é uma propriedade, eu consigo animar, né? Então, um text input. Eu já vou ter que animar ele também aqui, né? Então, já a text vai receber um create animado do text input. Então, pessoal, lembrando, né? Você não consegue animar o conteúdo de um componente, só propriedades. Por isso que o texto não funciona, beleza? Fazer isso com o texto não daria certo. Eu vou criar aqui também, pessoal, uma referência, né? Para esses textos, para eu conseguir atualizá-los. Para esses inputs, então vai ser mínimo. Vai ser useRef null. Só isso mesmo. E o máximo. Então eu vou criar uma view aqui em cima. E aqui eu vou colocar os animated text. Deixa eu colocar tudo primeiro que eu vou precisar. Vou precisar de um default value. Nesse caso, esse aqui vai ser 0. Ele não vai ser editável. Então, editável false. A própria referência, né, que eu preciso. Esse aqui vai ser o min. E um estilo. Vou colocar label, que é a etiqueta do valor, né? Então, eu vou duplicar isso aqui. Só que esse aqui vai ser o máximo. O valor dele de default vai ser o max value. O max width, quer dizer, né? O estilo é o mesmo, a referência mudou, beleza. Vou colocar aqui um texto aqui também, um texto comum do React Native. E aqui eu vou só colocar só um separador mesmo. Para ficar bacaninha. E o style vai ser o mesmo também. A mesma fonte. Deixa eu já importar esse texto aqui. Para não bugar. E vamos criar também aqui, né, um estilo para essa view que está abraçando os textos. TXT container. Vai ser flex direction raw. Margem bottom de 40. Align item center. E justify content também center. Beleza? Vou agora nos values, né, que eu chamei de label. Então vou colocar aqui um font size de 16 pixels. Um fonte... Eu só vou colocar uma cor por enquanto aqui. Então, beleza. Já está pronto a nossa estilização. Então, agora nós temos que atualizar esses valores, pessoal. E para eu atualizar esses valores, eu preciso de usar um hook que eu verifico o estado da minha animação. Eu teria o useEffect se eu estivesse fazendo uma variável de estado. Como essa variável de animação não é uma variável de estado, eu tenho aqui um hook que chama useCode, que eu consigo verificar isso. Então, ela é basicamente igual ao useEffect, useCode. Ele também vai ter uma função aqui como o primeiro parâmetro. O parâmetro final dele também vai ser um... Deixa eu passar isso aqui para cima. O último parâmetro dele vai ser o x1 aqui no caso. Depois eu faço um para o x2, né?
Assim que essa x1 mudar, ele vai executar isso aqui. Então, como ele vai executar isso aqui? Aqui é um pouquinho diferente, ele usa aqui um array aqui, né, em vez de parênteses, de chaves, né? E aqui eu vou também chamar uma função que chama call, que é a que eu uso para chamar uma variável animada, né? Então vai ser call. Aí eu quero chamar o x1. Aqui eu ponho vírgula e aqui eu vou renomear ela aqui para dentro, né? Eu vou colocar ela como value, que é o meu valor atual. E aí isso aqui eu passo uma função agora, sim, uma função. E nessa função, o que eu já vou fazer? Já vou subir o min value, certo? Que é essa função que, na verdade, é um change min, né? Que é para eu passar o valor lá para cima. E eu vou dar vou setar o valor do meu texto input aqui, né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou colocar min.current. Primeiro eu vou verificar se o min.current está ok, para não... if min.current. Isso aqui vai lá para dentro. E aqui eu vou dar um min.current.set native props. E qual que é a propriedade que eu vou alterar? É o text. E aqui eu passo o valor. Beleza? Qual que vai ser o nosso valor, pessoal? O mesmo que eu vou colocar aqui, ó. Quando você está atualizando um valor animado para texto input, né? Você coloca um math.round. E aí sim, agora eu vou colocar meu valor. Então o que vai ser? Vai ser o mínimo, porque aqui, olha, pessoal, se eu não colocar esse min value aqui, o que acontece? Eu vou setar um valor e aí ele vai sempre considerar que começou do zero, mas eu posso ter, por exemplo, um range aqui de ano que vai de, por exemplo, de 1950 até o ano de hoje. Então, eu vou o valor mínimo, eu vou setar, vai ser o valor mínimo mais o value, que é o valor que eu estou pegando agora do x1, dividido pela minha largura máxima, isso aqui vezes agora o range que eu tenho, é uma regra de 3, né, pessoal? O max value menos o meu mínimo value. Então aqui eu não vou detalhar aqui, mas é uma regra de 3 simples, né? Então, vamos lá, vou copiar esse mesmo valor e vou colocar aqui no min. Salvou, o S-lint bagunçou aqui. Beleza, então, se eu movimentar o mínimo aqui, ele já está movimentando, tá vendo? Já está indo de 0 a 100, certinho. Então, eu vou duplicar esse use code aqui para o máximo. O x1 aqui passa a ser x2. E o min aqui passa a ser... Não, vou mudar aqui manualmente. O max. Aqui também max. Aqui é onChange max. E aqui tá certinho o resto. Então agora eu já tenho meu 0 a 100 funcionando belezinha. Então é isso aí, pessoal. Recapitulando, né? Porque foi muita coisa no vídeo de hoje. Então nós aprendemos aí a mexer com o PanGesture usar o state dele, que é para ver se ele está ativo ou inativo. Usamos do animated, né? Do reanimated, usamos o value, o view, evento, set para setar variáveis animadas, block para executar um bloco de condições, a condição que é como se fosse um if, o less than, que é um menor que, para fazer uma comparação, greater than, que é para fazer uma comparação com o valor se é maior do que aquilo, adição para adicionar valores animados, igual para comparar valores, create animated component, que é para criar um componente comum e transformar ele em animado, e use code é para eu verificando se aquela variável, verificando atualizações de variáveis animadas e executando um código, e o call aqui para chamar uma variável animada. Outra coisa que a gente aprendeu foi a exportar, criar um componente aqui, né? E exportá-lo ele dessa forma para eu passar um parâmetro para o componente pai sem ter que criar uma função para isso. Então é isso aí, pessoal, está criado. Pessoal, compartilha esse vídeo, compartilha nos grupos aí, ajuda pra caramba, o canal está crescendo. Compartilha com os amigos no Telegram, chama eles para assistir os vídeos, inscreve no canal e é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo.